Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia. Muito bem-vindos! Ela é pura meiguice e simpatia. Nos conhecemos bem antes de ela assumir que era chefe de cozinha. Com um francês perfeito, era intérprete das aulas magnas de chefes no extinto evento Boa Mesa. Lá se vão mais de 2 décadas. Depois disso, ela lançou livros e abriu lá da venda na Vila Madalena em 2009. É lá que oferece o que podemos chamar de comida de alma. São pratos triviais feitos com muito esmero. Seu pão de queijo, feito com queijo da Serra da Canastra lá de Minas, foi escolhido salgado do ano por Veja São Paulo Comer e Beber 2 vezes, em 2010 e 2011. E ela teve o próprio talento reconhecido com o título de A Quituteira do Ano em 2017, assim como os Falinha de Salgados. A nossa convidada deste episódio é Heloísa Bacelar. A Elô. Muito bem-vinda, Elô! Ai, meu Deus, eu estou muito feliz de estar com você aqui, Arnaldo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, como você disse, muito, muito antes de tudo, né? E eu acho que poucas pessoas entendem desse mundo todo de gastronomia como você. Você vai muito além do que uma pessoa que vai lá, avalia um restaurante, não. Você tem um conhecimento muito profundo e é muito diferente de tudo que existe. Então, para mim, é o máximo estar aqui com você hoje, para conversar. Eu também estou muito feliz. E você pode começar contando como que tá o charmoso lá da venda que você tem lá na Vila Madalena, né? E ainda mantinha, eu não sei como tá nesse momento, é tudo novidade, né? A sua cozinha profissional na Barra Funda. Então, Arnaldo, o momento é péssimo, né? Todo mundo sabe. Eu optei por aguardar para ver uma questão de delivery, essas coisas, porque envolvia, pelo menos para mim, segurança da equipe, segurança dos alimentos, né? Ainda não havia sido definido, ainda é muito nebuloso essa questão de quais os cuidados que você tem que ter na manipulação das coisas e tudo isso, e eu achei que abrir um delivery assim, do nada, o que eu ia receber de volta em dinheiro seria muito pequeno e com riscos assim que eu não estava a fim de assumir do nada. Eu queria abrir uma coisa estruturada. Então eu optei por não abrir. O Lá da Venda está fechado desde o dia 16 de março e eu estou abrindo lá na Barra Funda pela primeira vez com apenas 6 funcionários para fazer uma faxina geral no galpão da Barra Funda para a gente começar a produzir algumas coisas. E a ideia é, quem sabe daqui uns 15 dias, alguma coisa, esse pessoal que está na Barra Funda muda para Harmonia, lá para Vila Madalena, para a gente começar essa questão de entrega de coisas gostosas. A gente vai escolher muito a dedo o que vai ser, como se diz, comercializado, né? Tanto de coisas, comidinhas, como de objetos, né? Porque a venda é um armazém, a venda não é um restaurante, não é um café, a venda é todo um contexto, né? Ela é uma experiência de felicidade, de alegria, de convivência. Então, é impossível uma venda estar aberta sem gente, sem conversa, sem bate-papo. Então, não combina com a venda abrir do nada. Aliás, você resgatou esse espírito, né, da venda mesmo do interior. E eu digo, quando você resgatou, não é uma coisa fake, né? Você vai para uma venda mesmo lá. Tem uma atmosfera, né, Elô? Então, para mim, é isso, sabe? A venda não é um lugar simples, você chega lá, come, tchau, não. Existem milhares de restaurantes muito legais que têm, de fato, uma experiência, que ficou uma palavra um pouco banalizada atualmente, mas o fato é que a venda tem essa questão. Quando eu era menina e eu andava muito a cavalo com meu irmão Ricardo, por tudo quanto é estradinha rural, ali da região de São Luís do Paraitinga, e a minha mãe, hoje eu paro para pensar, Arnaldo, a minha mãe era muito doida, porque ela
a gente ia passar férias lá, os meus pais tinham que voltar para São Paulo para trabalhar, e eles largavam o Ricardo e eu na fazenda, os dois sozinhos. Eu tinha tipo 13, 14, e o Ricardo é 6 anos mais novo que eu. Você imagina só, nós dois saímos, eu ficava com ele, a gente cozinhava, a gente andava a cavalo o dia inteiro, por tudo quanto é lado, voltava a dormir sozinho uma semana. E minha mãe deixava. Então, assim, era ousado. E às vezes a gente dormia no meio do caminho. A gente desarreava o cavalo, pedia para algum sitiante: a gente pode deixar o cavalo dormir aqui trancado? Ah, mas vocês querem o quê? Nada. Uma xicrinha de café, uma caneca de café, que a gente andava com umas canequinhas assim, penduradas no arreio, vê se pode. E a gente dormia em cima do arreio, no meio do nada, o Ricardo e eu. Não é meio doida a minha mãe? Eu acho que ela era muito maluca, né? Mas nós dois... Moderno. Hoje eu paro para pensar, gente, isso lá se vão 40 e tantos anos, né? Só que o que a venda tem a ver com isso? Tem tudo. Porque a gente parava de venda em venda. E naquela época havia assim um número muito grande de vendas, que infelizmente isso acabou, né? Mas a venda era dos poucos lugares que na zona rural as pessoas tinham acesso a algum comércio, né? E não era só um comércio, eram momentos de socialização das pessoas, né? Porque raríssimas pessoas tinham carro, né? Tudo era feito a cavalo ou a pé. Então, pegava a pessoa, o cara falava assim: não, eu estou precisando de arroz, de um pedaço de carne seca, eu preciso comprar um pouco de banha, eu tenho que comprar um pedaço de sabão, um pedaço de fumo de corda, uma cachaça, um pedaço sei lá de quê. Então o cara ia até a venda, era uma coisa bem mais masculina, inclusive, né? Eu vira e mexe, era a única mulher lá dentro. Então o cara saía da casa dele à tarde, depois do trabalho, pegava o cavalo, ia para lá, aí chegava lá, ele comprava o que precisava, só que ele já ficava lá na porta, jogando conversa fora com outros que iam fazer a mesma coisa. Aí tomava uns golinhos de cachaça, jogava truco, batia papo, aí chegava um que tinha uma viola e tocava alguma coisa, né? E o Ricardo e eu, a gente parava de venda em venda, né? E era uma farra, porque a gente pedia tubaína, a gente ficava conversando, a gente comprava um pedaço de queijo, a gente comprava, às vezes, eu gostava de fazer pão desde muito menina. Então eu fazia um pão da roça, um pão desses bem com cara de roça, e que eu tenho lá no Lá da Venda, e a gente colocava no alforje. A gente era muito organizado, porque a gente colocava 2 canecas, uma para mim e para ele, 2 colheres, uma para mim e uma para ele. A gente pegava 2 tigelinhas, assim, tipo essas super caipirinhas, ou uma marmitinha, e eu enchia de uma receita que depois a gente vai falar dela, né? E pão. E acabou. E aí a gente pedia café na casa de um, pedia café na... Gente, a gente era muito doido, porque a gente chegava na casa de um, a gente andava, sei lá, 5 quilômetros a cavalo. Aí chegava na casa de um, ele: ó, de casa, você tem um golinho de café pra gente? As pessoas davam, porque falavam: o que esses dois estão fazendo, né? E aí a gente sentava, comia, parava numa venda, a gente comprava 2 fatias de mortadela. E aí a gente comia com o pão e com aquela farinha seca. Só que essa venda me fascinava, Arnaldo, porque era entrar num mundo diferente, sabe? Eu ficava tão encantada com aquilo, e aquilo me tocava de um jeito tão forte, que o Ricardo falava para mim: um dia você tem que ser dona de venda. Porque venda não é um lugar de comprar uma coisa. Venda é toda uma ambientação, é tudo pendurado, cheiro de sabão misturado com cheiro de carne seca, com lasca de bacalhau, assim... Lá que tinha muito fumo de corda, a pessoa chegava e comprava um naco. Então, a venda era toda uma atmosfera. E o Rei falava para mim: não, você tem que ser dona de venda, você ama isso. Então, quando eu abri o Lá da Venda, eu pensei nisso tudo, sabe? Tinha que ter essa mistura que... E proporcionava o quê? Encontros. Elô, como que é para você? A gente está no mês de junho, né? E você é uma festeira. A gente deu, inclusive, o seu bolo de milho. Eu queria saber o que são as festas juninas para você. A festa junina, para mim, eu acho o máximo.
Tanto que a Ana, minha mais nova, nasceu em junho. Eu levei bandeirinha para a maternidade e pus na minha cama um fio de bandeirinha. Quando ela nasceu, eu me lembro da enfermeira e do médico chegando lá, mas eu falei, pois é, ela nasceu em junho, e para mim é bandeirinha, e a lembrancinha que eu dava era pedacinho de paçoca, né, que eu tinha feito paçoca, soquei nos coisinhos e pus numa canequinha. Então aquilo para mim era o máximo, porque festa junina era muito isso, era um momento alegre, de celebrar, de comida divertida, né, de muito milho, muito amendoim. E para mim era isso, era um fascínio, era colorido. Eu acho que eu sou uma pessoa alegre, colorida, eu gosto de, né, não sei, acho que isso brota da pessoa. E Elô, você estreou no mundo da gastronomia de uma forma muito peculiar. Eu me lembro de você intérprete das aulas magnas do extinto evento Boa Mesa, né? Como que foi isso? Porque você já tinha uma carreira sólida como advogada, né? Sim, então, eu tenho 56, eu comecei a cozinhar, eu tinha 6, né? Foi quando a minha avó me deu uma faca para descascar abacaxi. Era outra louca, né? Porque abacaxi não é descascar uma banana, abacaxi tem, como dizem na fazenda, tem essência, né? Tem que ter né? Eu fiz uma maionese nesse dia, que eu tenho o liquidificador dela até hoje lá no alto da cozinha. Foi minha primeira receita, foi fazer uma maionese, que também não é qualquer coisa, né? E aí descascar o abacaxi. E aí ela me ensinou que o abacaxi você tem que cortar ele de comprido e dar fatia de comprido para você ser uma coisa democrática. Porque se você cortar rodela, um vai pegar a parte mais ácida, o outro vai pegar a parte mais doce. E você cortando de comprido, todo mundo recebe um pouquinho de cada, né? Isso eu aprendi há 6 anos. E assim, aí eu comecei a cozinhar, comecei a estudar sozinha, porque naquela época não existia nada de coisa. Minha mãe tinha 2 livros, e eu sabia decor, tinha um da Helena Sangirardi, assim, que era um livrão. Grande Helena Sangirardi, cantada em poesia por Vinícius de Moraes. Pois é, eu sabia aquele livro de ponta cabeça, porque tinha na gaveta da casa da minha mãe. E também tinha um livro de receitas, caderno dela, que ela fez curso, óbvio, todas as mocinhas casadoras, né, faziam curso com umas mulheres em São Paulo que aprendiam umas X receitas, que se olhar os cadernos dos anos 60, todos têm as mesmas receitas, né. Então o estrogonofe que eu faço lá da venda é receita da década de 60 da minha mãe. É o que eu falo. Não tem nada a ver com estrogonofe russo. É um estrogonofe abrasileirado. Então eu sabia decorar os livros e aí eu ganhei um Larousse Gastronomique. Eu tinha uns 14 anos. Aí eu simplesmente li o Larousse. Porque eu comecei a falar francês. Gastronomia francesa. Eu comecei a falar francês, sabe como? A minha avó, mãe do meu pai, ela estudou no Sion interna e ela aprendeu a falar francês. E no Sion ela aprendeu a cantar as musiquinhas de criança francesa, né? E aí ela tocava violão, a minha avó. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu comecei a tocar violão junto da minha avó. Eu era muito pititica. Isso era outra avó, né? E ela cantava em francês as musiquinhas francesas. Era Meunier d'or, ton moulin va trop vite. E aí eu comecei a falar francês. Vê se pode, que caminho bem alternativo, né? E eu sabia tudo quanto é musiquinha. Aí, quando eu estava no colégio, começou a falar francês, eu fui para a Aliança Francesa. E cheguei lá, os caras ficaram, uau, mas o que essa menina sabe? Eu sabia cantar musiquinha de criança, né? Bem doido. Aí eu sabia tudo quanto é musiquinha de criança. E aí eu não sabia nada além disso, eu sabia cantar, né? E foi muito também alternativa a minha entrada no francês. Aí eu fiz tudo na Aliança, até o Nancy, porque eu sempre gostei de literatura e tudo isso. Então, quando eu tinha os meus 17, eu já tinha lido Larousse Gastronomique. Mas naquela época não existia curso de gastronomia. Então, eu sabia um monte. Eu tinha decorado o livro da Helena e eu tinha lido o Larousse Gastronomique. E eu sabia a música de criança francesa. E eu falava já francês super fluente. E o meu sonho era ir para a França, estudar lá, né? Só que eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer direito, porque eu gostava de escrever, né? Então, ou eu ia fazer direito ou eu ia fazer jornalismo, porque eu queria escrever.
Eu queria escrever livros de cozinha, igual os que eu tinha lido, só que eu queria mais que aquilo, porque eu queria receitas que contassem, quando eu falo que eu gosto de escrever uma receita como se fosse um romance, e a sua Sherazade aqui de Forno e Fogão, que conta uma história que eu acho a coisa mais linda do mundo, isso me arrepia até hoje. Eu conto uma história, então eu era muito além disso, né? Elô, conta para as pessoas que eu escrevi que você era Sherazade de Forno e Fogão no prefácio de um dos seus livros, né? No segundo, Cozinhando 2, né? Que para mim, assim, talvez seja a frase mais linda que já me disseram. Que eu era uma Sherazade de Forno e Fogão, porque eu conto histórias, uma seguida da outra, e eu sou assim, né? E a gente estava falando já da sua vida ligada a ser intérprete. Você morou na França, né? Seu marido, Carlos Bachelard, é um historiador, né? E você morou lá um período e fez cordon bleu, né? Eu fiz tudo. Eu fiz cozinha, fiz confeitaria, eu fiz panificação, eu fiz vinho, eu fiz tudo. Fiz traiteur, que era comida para levar, né? E além disso, eu fiz um estágio num restaurante que não existe mais, que era 2 estrelas do Michelin, chamava Le Duquesnoy, que ficava perto da torre. E então, assim, a minha vida era de doido, porque eu tinha aula o dia inteiro, porque eu fiz todos os cursos ao mesmo tempo, né? E eu tinha a Isabel já, que tinha 4 anos, e eu voltei grávida da Ana. E foi uma confusão, mas o Carlos assumiu que ele ia cuidar da Bebel, porque tinha que levar ela para a escola, de manhã tinha que pegar, aí ele ia para o parquinho, nesse meio de tempo ele ia para o Arquivo Nacional, para trabalhar sobre uns métodos de leitura de documentação antiga. Era tudo doido. E o fato é que lá eu aprendi que eu gostava de ensinar, também do jeito alternativo, porque eu falava inglês fluente e falava um bom tanto de espanhol que eu aprendi sozinha. E aí, muita gente não sabia falar francês. E o curso naquela época era tudo em francês. E os americanos, os japoneses, os coreanos iam para lá, eles não entendiam nada das aulas teóricas. Eles só viam e repetiam o fazer, mas sem entender. Aí, na hora do almoço, a gente ia para uma praça. E aí comia o que a gente tinha feito, comprava um sanduíche, porque às vezes você fazia de manhã 50 bombas para fazer de chocolate, de creme tereré. Você ia almoçar só bomba? Não, né? Então a gente ia para a praça. E aí as meninas começaram a me perguntar, umas americanas, mas por que é isso? Por que é aquilo? Aí eu comecei a explicar. E as minhas aulas, entre aspas, na praça, ficaram famosas. Todo dia juntava um monte, querendo entender o que aconteceu de manhã. Aí tinha dia que juntava 20, japonês, americano, um monte de coisa. Ah, então você já virou intérprete nesse momento. Você já começou a traduzir para as pessoas. Para os alunos o porquê das coisas das aulas teóricas. Foi bem doido. Impressionado. Na Boa Mesa, você mandava super bem e fazia traduções com uma versatilidade e tal. Eu amo fazer isso. Sabe por quê? Você tem que pensar muito rápido para você conseguir traduzir a essência da pessoa. Não é uma tradução burocrática, você chega lá, blá, blá, blá. Não. Você tem que traduzir a emoção, senão fica sem graça, né? E eu acho isso um desafio, assim, incrível. E eu sou uma pessoa muito doida, assim, eu adoro o desafio. Então, eu acho que ser intérprete, para mim, era o máximo. Amo. E lá, você tinha essa vocação, né, de ensinar, porque depois disso, você teve o Ateliê Gourmand, com a Paula Moraes, hoje Paula Riscala, que eu já entrevistei aqui. Tá na mesa, né? Inclusive, eu já fiz, acho que 4 mesas, fez uma sobre milho a semana passada, né? Vem uma outra agora em julho, vem outra em agosto, porque a Elô não para, né? E assim, Na Cozinha da Elô, que é o meu site, comigo e com a Ana Bachelard, minha filha, que é fotógrafa e que está mandando muito bem, e nós duas, a gente tem um estúdio aqui em casa. Tem a cozinha mágica, como já disseram, que também achei super divertido. E a gente montou um estúdio de fotografia super legal. Então, como a gente ainda está trancado em casa, Na Cozinha da Elô tem sido... os meus livros são incríveis, eu fiz 8. Aqui, França, traduzido para o inglês e tudo isso. Só que eu tinha que entrar nesse mundo virtual e digital, porque é um mundo assim. Nada impede que eu vá fazer mais livros, muito pelo contrário.
Não, ainda bem, eu espero que não pare mesmo. Não, eu sou ligada na tomada. Só que eu tenho que produzir, escrever tá na veia, como na sua. Tem que sair, sabe? Porque eu sonho com ideia. Você me disse uma coisa uma vez que eu achei incrível. Você chegava para os seus alunos de manhã e mandava eles escreverem o que aconteceu. E os caras falavam, mas não aconteceu nada. E você dizia assim, não, pensa bem. Você entrou no ônibus, você viu uma pessoa, você pensou sobre isso, né? Uma vez você me falou isso. Nossa, você lembra disso ainda? Me marcou. As pessoas, não, mas eu vim de carro, não, se você fez tanta coisa que você não percebeu, o seu olhar é tão importante, né? Então, você disse isso, e a Nina me disse uma vez que eu também, louca varrida. Nina Horta, essa querida. Nina Horta, queridérrima. Quando eu queria começar a escrever, eu liguei para ela nunca tinha me visto. Eu falei, eu posso ir conversar com você um pouquinho? Ela falou, pode. Ela não me conhecia. Quer dizer, ela me conhecia das traduções. Fui lá, bati na casa dela, entrei lá, com aquele monte de livros que eu tenho uma biblioteca de uns 3.000 aqui em casa. Lidos. A sua biblioteca é respeitável. Aliás, a Dulce, a filha dela, a Nina, faleceu ano passado, doou os livros, né? E aquela biblioteca é absolutamente, escandalosamente maravilhosa. Mas você também tem uma. Então, e a minha biblioteca num sentido, é muito igual à da Nina. A gente tem muitos livros em comum. Uma vez ela veio aqui em casa e a gente ficou se divertindo, o que cada uma tem e não tem repetido, porque os meus livros são lidos como o dela. Eles são rabiscados. Eles só vão para a estante, o livro só sobe para a estante quando eu leio, senão ele fica no chão. E eu rabisco tudo, gostei, não gostei, pus mais sal, pus menos isso, pus menos aquilo, eu rabisco tudo. Meu livro é vivido. O Carlos fica possesso, porque ele diz que tem que ter cuidado. O livro é meu, eu faço o que eu quero, né? Mas só pra gente voltar, eu bati na casa da Nina e eu falei pra ela, Nina, eu quero ser escritora pra valer. O que eu faço? Ela falou, Elô, você é muito transparente. Sabe o que você tem que fazer? Ser você. Deixa sair. Escreve como você tá pensando, simplesmente isso. E pra mim acabou. Então, eu juntei o que a Nina me disse com o que você me disse. E eu simplesmente faço isso acontecer, entendeu? Em tudo que eu faço na vida. Então eu sou eu não sou personagem, eu sou eu. Elô, e quantos livros tem na sua biblioteca mesmo? Eu digo, livros e revistas, porque você tem umas coleções de revistas maravilhosas. Maravilhosas, eu ainda estava olhando a Gastronômica, que era uma revista americana, muito louca, ousada, e eu tenho todas dela. É muito doida a revista, que era da uma universidade, eu não me lembro qual, ousadérrima, mas eu tinha Food and Wine, Gourmet, Bon Appetit, tudo. Enfim, eu tenho fascínio por isso, né? E no Ateliê Gourmand a gente inovou demais, porque esse conceito de fazer junto, isso não existia. A minha ideia, quando eu dou uma receita, Arnaldo, a sua Sherazade aqui, é fazer o seguinte, que qualquer pessoa que queira fazer consiga. Eu digo, croissant não é difícil, ele é trabalhoso. Se você seguir o passo a passo, se você quiser fazer, você consegue. Eu já fiz gente que nunca tinha quebrado um ovo fazer croissant, né? Tudo bem, pode não ter ficado aquele mais folhado do mundo, mas deu certo, rolou, né? Então eu acho assim, que a boa técnica, e por isso o meu La Russe Gastronomie, quando eu cheguei no Cordon Bleu, eu aproveitei muito cada palavra que era dada, como você falou que você fez no dia para o seu aluno, né? Porque eu já tinha muito conhecimento, então eu fui aprimorar e eu aproveitava cada micro coisa que eles explicavam, sabe? Então eu acho que o meu aprimoramento lá foi uma coisa muito densa. E aí você usa isso aonde? Na receita do bolo de mandioca que eu fiz ontem, na receita do sequilho que eu fiz agora cedo, sabe? Gente, olha, vocês não estão vendo, mas ela tá numa cozinha maravilhosa. Vou descrever. É uma cozinha daquelas que parece cozinha mágica mesmo. Na realidade, assim, é uma cozinha Harry Potter, sabe? Uma coisa linda, com tudo pendurado, espalhado, mil de tigelas, panelas, chaleiras, bancadas. Aproveitando, nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas.
Algo que você não tolera na cozinha. A sujeira e confusão, tem que estar limpo. Você é a rainha do pão de queijo. Qual o pior pão de queijo que você já comeu? Ai, meu Deus, tem que falar? Tem. E esses tipo casa do pão de queijo, que tem essência de queijo, às vezes nem queijo tem. É uma borrachinha com gosto de nada. Qual o conselho essencial para um iniciante de cozinha? Aprender uma técnica, porque com a técnica boa você faz o que você quiser. Olha essa dica preciosa. Aprenda uma técnica porque ela vai te levar longe. Cozinha é afeto ou uma forma de ganhar dinheiro? Afeto que transborda. Você continua obsessiva em testar receitas? Mega obsessiva. Hoje eu já fiz 4 tipos de sequilho. Ela é incorrigível, gente. Ela testa até não poder mais. Um erro na cozinha que você já cometeu, mas que ninguém deve cometer. Não respeitar proporções, principalmente num bolo, por exemplo. A pessoa, eu acho que a primeira vez que você faz a receita, você tem que respeitar o que aquela pessoa te orientou, porque tem lógica naquilo. Depois você pode dar umas voadinhas, mas primeiro você respeita. Aquela pessoa que já chega para uma coisa que nunca fez, não, eu acho que tem que pôr mais isso, tem que pôr aquilo. Você desconstrói uma coisa que tem lógica, né? Então eu acho que o erro é não respeitar aquela pessoa que te ensinou, pelo menos na primeira vez. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. E eu quero saber se sai de um livro, de um caderno ou de uma memória da Elô, o que ela ensina agora. Sai de muita conversa com mulheres pela roça, nas nossas andanças a cavalo, né? Sai de conhecimentos, realmente de muita conversa, de ancestralidade, né? De aprendeu com a avó, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a tia. Então é uma comida viva, né? Tem receita fixa? Não, tem uma base só, que é simplesmente uma paçoca de carne, tá? Comida pura de roça, comida caipira. É feita com carne seca, com carne moída, com carne assada, com a carne que a pessoa tem à disposição, né? Farinha de mandioca normalmente, mas muitas vezes farinha de milho. Comida para quê? Para aproveitar o que você tem, para render, né? Antigamente, quando as pessoas não tinham geladeira, usava a carne quase que sem tempero e a farinha, porque aquilo era para durar, não tinha geladeira. Quando veio a geladeira, pode ter mais tempero úmido. Por quê? Porque ele não vai estragar tão fácil, né? Então, a paçoca de carne seca era a coisa mais básica do mundo, ó. Ela tá mostrando, gente. Ela me mandou uma marmita linda, azul, né? Cheia de paçoca aí, que depois eu prometo pôr uma foto. Agora, Elô, essa paçoca que você me mandou e essa que você tá mostrando, quais são as proporções? O que você usou? Olha, eu usei o seguinte, eu usei restinho de coisa que eu tinha em casa, tá? Então ela foi feita dessa forma, né? Eu usei mais ou menos uns 400 gramas de carne moída, porque eu não tinha carne seca em casa, tá? Eu refoguei a carne moída caseira, com cebola, com alho, deixar assim uma carne moída úmida. Como eu tenho geladeira, você também, e hoje em dia todo mundo tem, eu pus um pouco de salsinha, de cebolinha, pus um pouquinho de pimenta, e aí o que eu fiz? Eu tenho um pilão, é um privilégio. Alguém em São Paulo, capital, tem um pilão em casa. Na verdade, eu tenho até 2, tá? Mas 90% das pessoas, 99% das pessoas não tem um pilão, né? Então, você coloca aquela farinha de milho ou de mandioca, mais ou menos umas 2 xícaras de farinha para uns 400 gramas de carne bem temperadinha, tá? A carne tá pronta. Aí você coloca no pilão e aí com movimentos precisos, tuque, 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 você vai desmanchando aquilo até esfacelar, tá? E ficar uma coisa úmida. Só que quase ninguém tem pilão em casa. Então a solução é bater isso num processador, tá? Ou mesmo no liquidificador aos poucos. Qual a diferença? No pilão, ela fica mais esfiapada,
tá? No processador, ela fica mais triturada. Mas a gente tem que viver com o que a gente tem, né? Com que paçoca é bom? Com um feijãozinho é o máximo. Fechou assim, não tem mais nada. Saladinha de tomate, arroz e acabou, não tem mais nada. Uma alfacezinha, umas folhinhas de alface temperadinhas e não tem pra ninguém. Agora, na roça, come paçoca, não precisa ser na hora do almoço, entendeu? Paçoca, ó, na tigelinha, com um cafezinho, é o que serve, né? Paçoca de carne, paçoca de amendoim, né? Que é pura festa junina. Olha, então, minha gente, a Elô Bacelar ensinou pra gente uma cozinha contingencial. Você faz com o que você tem à mão e eu tô vendo ela aqui se divertindo, saboreando esta carne. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto Heloísa Bacelar. Prazer conversar com você, a mulher das histórias, das 1000 histórias. Muito obrigado, Elô. 1000 obrigadas. E a receita tá na cozinhadelô.com.br, tá? Também. Então, para vocês checarem, quem tiver dúvida, quem tiver qualquer insegurança, pode correr lá no cozinhadelô.com.br. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. E, aliás, a Elô acabou de falar do site dela. Você não pode perder o site da Vejinha, que tá lindão e carrega rapidíssimo. Vale a pena consultar. Até a próxima sexta. Um abração a todos.